Hoje é dia de uma conversa super afiada com Henrique Portugal, tecladista do Skank e um apaixonado por tecnologia. Henrique, tudo bem com você? Beleza, tudo certo, é um prazer. Prazer é nosso. Estamos vindo aí de um processo onde as pessoas estão reencontrando o jeito de se colocar no mercado. A empregabilidade mudou, a forma com que as pessoas estão conduzindo as suas vidas também mudou. A tecnologia veio e fez um embaralhar de processos. E nesse movimento todo, como é que você se enxerga? Eu estou tirando um pouquinho a sua visão aí, a sua linha de músico e indo para outras áreas, porque eu sei que você é um empreendedor contumaz. Como é que você está viciado? Como é que está esse processo hoje na sua vida? Eu sei que você é um pesquisador, olha tudo a todo momento e se identifica em alguns padrões e segue. Como é que você está hoje na sua vida profissional? Conta um pouquinho pra gente. É interessante você falar isso porque às vezes as pessoas acham que a música está muito longe da inovação. Mas a música é muito próxima ao que a gente vive e o que é legal da música é a história da criação. Eu que sou formado em economia, trabalhei na área de informática, acabei preservando todo esse lado, a música tem muito de tecnologia. Hoje eu vejo o seguinte, o que você falou sobre todas essas mudanças que aconteceram, hoje todo mundo tem muito acesso a muitas informações. E tem uma geração nova que está se acostumando à facilidade com que eles têm acesso à informação. Então está gerando uma turma muito rasa. Quando eu falo rasa é o seguinte, basta dar um search no Google ou outro software de pesquisa que ele vai obter a informação que ele necessita. Eu até falo que as pessoas estão se tornando generalistas, né? Muito rasos, sem profundidade nenhuma. E isso, acho que teremos um problema no futuro. Mas eu acho que de todo jeito, em compensação, como você estava falando de emprego, tantos empregos que estão desaparecendo, as pessoas estão se tornando mais abertas e conhecendo de mais áreas. Elas são obrigadas a se tornar mais abertas porque senão elas estão fora do mercado, inclusive, Exatamente, né? Aí, de tanto pesquisar, eu descobri uma palavra muito interessante, são os polímatas. Essa é nova. O polímata mais famoso do mundo se chama Leonardo da Vinci. É um cara que conhecia muito de várias áreas. Então a tendência dessa palavra, apesar de que ela não é bonita ou algo parecido, né? Parafraseando a música nova do Skank, é você enxergar, ver isso acontecendo de uma maneira mais fácil. Você é um polímata? Eu me acho. E isso em compensação, por mais que a gente esteja falando que empregos estejam desaparecendo, oportunidades estão sendo criadas. A questão é você enxergar as oportunidades, principalmente para essas pessoas que estão se tornando mais abertas às oportunidades e ao conhecimento que está tão disponível assim na internet. Pois é, você me falou que isso, em certa parte, é prejudicial, e eu concordo com você que as pessoas estão se tornando um pouco mais rasas, mas dentro dessa linha do antagônico, do raso e do perfeito ou do mais avançado, o que está vindo por aí? Olha, eu acho que a inovação tecnológica ela passou por 10, 15 anos, que é o prazo onde apareceram, na verdade, as redes sociais, a internet se tornou algo maduro, né? Então, assim, apareceu muita opção, foram desenvolvidas muitas ferramentas que ajudaram muito o ser humano de uma forma geral na sua vida. Softwares de transporte, de comunicação, de pesquisa, de compras, de você assistir o conteúdo que você quer na hora que você quer, no formato que você quiser e tal. Mas eu acho que o ser humano, de uma forma geral, ele já está meio que ocupado, né? Tipo assim, o telefone dele, ele olha assim e fala assim, não, tá bom. Então, assim, o volume de aplicativos que hoje a gente baixa é muito menor do que foi há 4, 5 anos atrás. A sociedade se acostumou com aquele conjunto de possibilidades e hoje ela está andando. Está andando, está funcionando. E eu até falo muito isso, que o ser humano é muito preguiçoso, né? O conceito básico para falar sobre a preguiça não é preguiça, ele é comodista. Que é o seguinte,
Mexa na sua escova de dente no banheiro de manhã cedo. Você acordar, vou escovar o dente. Se ela não estiver onde você está acostumado, que ela sempre esteja, Há um problema. é um problema. E isso te tira da zona de conforto. Então, para trocar fazendo a comparação com o aplicativo, para trocar um aplicativo de algo que você já está acostumado, esse aplicativo realmente tem que ser muito melhor do que você já está utilizando. Pois é, mas aí a gente gera um novo antagonismo, né? A gente fala de uma sociedade que teve uma transformação na última década, né? De uma forma mais ativa, a partir de um Google, né? Que eu acho que ele foi um divisor de águas, né? Na informação, na forma de filtrar, pesquisar e trazer informação, inclusive sobre a questão de tudo que vem acontecendo hoje, das facilidades da pesquisa. Eu acredito que o Google seja esse grande elemento transformador. Você concorda com isso? Ele é pelo menos do lado ocidental do mundo, né? Tem uma parte do mundo que não usa por outros motivos, né? Uhum. Mas é uma referência muito grande, ele acumula uma gama de informações muito grande sobre tudo que a gente faz. E o que fazer com essas informações hoje? Eu sei que você faz algumas coisas com as informações e você é um contumaz pesquisador, ou um pesquisador contumaz. O que você tem feito com essas informações? Vamos olhar assim pelo seu lado hoje, até porque tem muita gente vendo, assistindo esse programa, e muita gente que não sabe ainda o que fazer, outros que já sabem muito o que fazer, mas querem uma opinião de um especialista. E você tem essa visão e essa oportunidade de passar para as pessoas aqui agora alguns pontos. E eu queria que você entrasse na NIM, na Bionim. Ah, tá. É porque eu acho o seguinte, é aquilo que eu estava falando, eu acho que o ser humano, de uma forma geral, ele já está meio que ocupado, o telefone dele, já tem a maioria das opções que fizeram com que a vida dele se tornasse mais fácil, utilizando a tecnologia. E eu acredito que agora teremos um avanço muito significativo na área de biotecnologia. O motivo principal é porque a gente tem que cuidar do lugar onde a gente vive. Quando eu falo cuidar do lugar onde a gente vive, é do planeta. A gente não é só questão de cortar árvores, tá desmatando a Amazônia, não. É árvore, é água, é a quantidade de químico que a gente consome, a alimentação. Hoje o mundo hoje não tem tanto problema de falta de alimento. Hoje já morrem mais pessoas de obesidade do que de fome, né? Então, assim, a gente tem que mexer nisso. E isso gera oportunidade, principalmente na área de biotecnologia. E há 10 anos, na verdade, tem um pouco mais de 10 anos, eu entrei num projeto que é criar um defensivo agrícola orgânico baseado numa árvore indiana chamada NIM. Esse projeto eu tenho no norte de Minas, na região, na verdade, na cidade da Itinga, que é bem próximo de Araçuaí, onde eu tenho a fábrica, a gente produz, é um óleo que você mistura na água e tem as árvores, eu tenho todo o processo produtivo no norte de Minas. E hoje, por uma série de questões culturais, né, que a cultura está mudando, de procurar uma alimentação mais limpa, uma alimentação mais saudável e tal, a gente está começando, quer dizer, já tem um tempo, mas a gente está começando a adquirir volume de vendas para áreas muito interessantes, como soja, café, frutas, coco, um mercado que é muito interessante e que tem muito para crescer, principalmente pelo fato do Brasil ser o celeiro do mundo, né? A gente vem aí voltando a um processo, então, extrativista inicial de trazer produtos que não são nossos, como vários, a própria banana, né, que não veio do Brasil, né, e hoje ela está aqui, nós produzimos e exportamos. O NIM tem essa mesma vocação, no seu entendimento? Ele é uma planta estrangeira, isso, né, ou seja, uma árvore exótica, isso. Mas ela se adequou muito ao nosso solo, é isso? É interessante você falar isso, porque eu estava num fórum outro dia sobre agricultura sustentável e eles estavam falando o seguinte: o Brasil é um dos poucos países tropicais do mundo que tem uma extensão de terras muito grande com relação, principalmente para a produção agrícola. E realmente a gente importou várias frutas que se adequam ao às nossas condições, que seja de terra, que seja de clima. E a gente adquiriu muita tecnologia por causa disso, principalmente por causa da Embrapa. Então, assim, e a gente, por mais que a gente fale assim, o Brasil produz
normalmente produtos extrativistas, né? Mas a própria agricultura também, aquela história, a gente fabrica um café, tem o café aqui, mas o café vai para o exterior ser processado para a gente tomar o famoso café expresso aqui. Eu acho que tá chegando a hora, isso a gente está começando alguns produtos, algumas commodities, da gente começar a gerar qualidade em cima delas. O café já tem isso, vários tipos de café. A soja está começando a passar por esse processo. E a tecnologia ela traz exatamente isso, né? Porque de um país que era primário, de bens primários, nós estamos conseguindo avançar para um produto com um beneficiamento e uma venda com valor agregado. A tecnologia está aí, não está? Isso, a tecnologia está aí. É uma questão óbvia, a gente tem que parar de vender minério e comprar o carro pronto, né? A brincadeira. Acho que na agricultura, apesar de que existe todo um padrão de modelo de negócio no mundo inteiro com relação às commodities, e já existe um trabalho interno pesado para exatamente começar a qualificar as coisas, porque existe um mercado comprador de alimento mais sustentável e alimento mais nutritivo. Tem gente que está pegando essa conversa agora, ou mesmo já assistindo desde o início, e fica se perguntando onde é que está a inovação, onde é que está a tecnologia, onde é que está o empreendedorismo. Nós sabemos aqui que a conversa está transcorrendo nesse mesmo nível, e eu explico por que eu estou fazendo essa intervenção. Porque normalmente a tecnologia está muito ligada ao celular e ao aplicativo. Mas a sua conversa, desde o primeiro momento, ela fala sobre a biotecnologia. Isso. Assuntos como nanotecnologia, biotecnologia, a tecnologia aplicada ao produto, então, na sua visão, é a próxima grande revolução que nós vamos vivenciar no mundo. E, claro, aqui no Brasil também, com produtos como o que você está levantando aí ao mercado. Existe uma conversa básica que fala que é o seguinte: o ser humano ele tinha 3 problemas básicos, que era comida, guerra e doença. Sim. Não estou falando que a fome acabou no mundo, mas diminuiu muito. A comida acabou. As guerras, elas estão bem controladas, a gente tem só guerras praticamente locais. Sim. E as doenças, a maioria delas, está sendo muito bem conduzida. Temos muitos problemas ainda. Mas o ser humano está precisando passar para outros estágios e outras preocupações. E aí começa exatamente a quê? A gente precisa gerar coisas de um nível mais elevado de comida e principalmente de controle das doenças. Você está falando isso por causa daquele movimento que é um mundo que possa sobreviver a algumas décadas ainda, né? Porque nós estamos fazendo uma desconstrução do mundo dos nossos bens mais preciosos, inclusive a própria terra, né? Exatamente. Então, assim, essa é uma conversa longa, mas Sim. Aí voltando à história do NIM, por que eu acho isso? Qual que é a nossa grande inovação lá? É uma árvore que existe, é chamada de árvore da vida na Índia. Ela é utilizada para fins medicinais na Índia há mais de 2000 anos. O que a gente fez aqui foi padronizar, porque produtos de origem natural normalmente têm oscilações. Sim. Padronizar, potencializar, porque pelo fato de eu plantar na minha região, eu tenho o triplo do princípio ativo da média mundial. E produzir em larga escala. Quando você fala de potencializar, já está no seu core, já está no seu andamento aí, fazer com que outras pessoas também possam produzir para que você tenha residual contínuo, né, de produto a ser atendido ao mercado, porque pelo que você está me falando, pelas referências do produto, por toda a inovação e tecnologia que você está aplicando ao processo, você tem condição, ou seja, a quantidade de produto que você tem, nós estamos falando de uma árvore, né? Nós estamos falando do uso das folhas dessa árvore, correto? Das folhas e do fruto, Das folhas e do fruto. A sua produção, ela busca também uma terceirização ou um processo onde outros possam vir e trazer o seu produto? Ou seja, como é que está isso? E isso é uma coisa bem interessante, que é o seguinte, como eu estou numa região muito pobre, a ideia é exatamente dar trabalho e renda para quem está em volta. Porque não adianta você criar uma ilha de prosperidade numa região que é tão pobre.
Então, existe esse projeto está sendo desenvolvido, mas Com são ou coisas sem- que andam lentamente. Com ou sem o apoio da iniciativa pública? Aí seria mais uma meia hora de conversa sobre isso. Essa é uma das coisas que eu acho que o Brasil precisa aprender. Né? Pois é, eu toquei nesse ponto exatamente para te ouvir. Mas até para chegar nas startups, é o seguinte, uma das grandes coisas que a gente precisa fazer no Brasil é padronizar as coisas. Para padronizar de quem produz, para que quem vá consumir os produtos ou qualquer coisa, entenda que existe um padrão. Quando eu falo padrão poxa, o produto vai ser sempre do mesmo jeito, você vai conseguir comprar, ele vai conseguir chegar na sua fazenda ou na sua casa. Eu acho que o Brasil um dos grandes problemas, o meu problema crônico lá na região é logística. Quer dizer, eu plantei numa região que é sensacional para a criação do meu produto, mas em compensação, uma região crônica com relação à logística. Poucas estradas, é longe dos centros. Então, assim, esse é o preço Brasil. Né? Quando a gente fala assim, a gente produz, sei lá, toneladas e toneladas de grãos no centro-oeste. Uhum. Poxa, mas como é que deságua isso? Como é que leva isso? Como é Aí que você vê deságua essas isso? fotos, filmes das estradas esburacadas e tal. Então, assim... Ou da própria qualidade dos portos, inclusive, isso. né? Aí eu vou falar uma coisa que eu gosto de falar, é o seguinte, a gente precisa aprender a fazer as coisas. A história nós não precisamos de heróis, sabe? O preço de você ficar baseando as suas ideias em pessoas, não, as pessoas elas passam. Isso é um A gente tem que recado. estabelecer padrão. Isso é um recado para as startups que estão nos assistindo, para as pessoas que estão nos assistindo aqui agora. A gente pode dizer isso. Porque na verdade o que acontece é isso, você tem que estabelecer um padrão para que, e entre aspas, documentar as coisas, para que a sua empresa possa viver sem você, porque vai chegar num ponto, às vezes você tem a ideia, você cria, só que chega num ponto que você não pode ficar ali, parafraseando a história do futebol, você não pode bater o escanteio e cabecear na área. Então você tem que documentar, você tem que padronizar, para que as pessoas, inclusive para poder escalar. E isso é uma coisa extremamente importante. Então, essa coisa de personificar as empresas, eu diria que é morte a longo prazo. É um recado, então, né, para as startups que estão nos assistindo agora. Personificar e não escalar e não gerar processos que tenham documentação. E padronização é morte a longo prazo. Bacana. Obrigado, Henrique Portugal. Um prazer. Fique ligado no Startup Show. E aqui você sabe, assista, participe, comente e principalmente vote. Você vai ajudar a escolher a startup que pode mudar o Brasil.